Você sabia que a Ucrânia acaba de atingir um helicóptero russo em pleno voo, 100 quilômetros atrás das linhas inimigas, usando uma arma de destruição voo jamais vista? Esse ataque chocante mudou as regras do céu na guerra, humilhando as defesas russas e provando que drones podem caçar aviões como predadores no ar. O drone mergulhou como uma águia em uma presa, deixando o teatro de guerra em suspense. Será que Putin vai reagir com fúria? 358 caracteres. Essa inovação ucraniana veio em novembro de 2024, no território de Rostov, quando forças especiais derrubaram um helicóptero Mi-8. Mi-8, com um drone de longo alcance. O cheiro de combustível queimando misturava-se ao som das pás batendo no ar, enquanto o alvo russo voava na esperança vã de escapar. Mas foi uma emboscada planejada, interrompendo rotas aéreas russas e destruindo máquinas caras. Quem imaginaria que drones, antes usados para espionagem, agora batem aves de rapina inimigas? Sinta o palpitar do coração do operador, vendo através da lente ótica o helicóptero ascendendo. Filmes de guerra reais se tornaram dramas de tensão, onde um erro de opinião poderia custar vidas. Essa reviravolta inesperada trouxe esperança aos defensores, mas e se for apenas o começo de uma caçada maior? Continuando a saga, detalhamos o ataque de 23 de novembro. Fontes independentes relataram a destruição de um Mi-8 no aeroporto de Kushynikovo, uma explosão tão forte que sacudiu o solo. Imagine o estrondo ecoando, poeira subindo como uma nuvem sufocante, enquanto destroços voavam. A unidade SSO ucraniana executou a operação, não admitindo a decepção por não atingir alvos maiores, mas marcando um ponto doloroso contra a Rússia. Por que esse golpe não foi uma vitória isolada? Em 17 de novembro, um helicóptero chinês foi danificado em 12 pontos e capturado após deserção, mostrando vulnerabilidades russas. Mas o ataque ao Mi-8 foi devastador, atingindo 100 km de profundidade, onde alvos fixos como refinarias russas eram comuns antes. Questão retórica paira: estará a Rússia perdendo o domínio aéreo, sentindo o frio gelado do erro estratégico? No avanço chocante, a Ucrânia usou um drone de longo alcance. Disso-lhe 8, capaz de voar 100 km para caçar alvos móveis. Contrário a drones comuns, este se dirige em tempo real, via ótica resistente a bloqueios russos. Sinta o controle tátil nos controles, o zumbido constante do motor duplo, enquanto o drone voa 994 milhas possíveis, carregando uma ogiva de 110 libras para explodir alvos como o Mi-8. Poderia isso ser o fim das operações russas seguras? Pensem na humilhação: um helicóptero enviado para derrubar drones ucranianos acabou derrubado. Era uma isca? Um baile coordenado onde drones distraíam. Imagine o suor nas mãos dos russos, o vento uivando ao redor das hélices, e então o impacto final. Cliffhanger inevitável: se a Ucrânia já evoluiu assim, que armas virão a seguir? Expandindo o impacto, essa arma FP1. FP1 entra em produção em massa desde 2021, produzidos em 3.000 unidades mensais por dia. Com algoritmo anti-jamming de GPS, voa alto para surpreender aviões russos. A sensação crepita no ar, o drone pairando como um falcão, aguardando o momento perfeito para descer. Reviravolta emocional: de alvos fixos para caçadores aéreos, a guerra se transformou em uma dança mortífera. Será que os russos operaram o Mi-8 sabendo do risco? Provavelmente não, foi um alerta sonoro de risco. Avanços como salvar vidas ucranianas, mas com ameaças de retaliação caindo como uma sombra pesada. Questionem: quantos veículos russos poderiam cair na próxima emboscada, humilhando frotas inteiras? Na conclusão dramática, o vídeo mostra o drone subindo, perseguindo o helicóptero em fuga. Um vômito de adrenalina enquanto o alvo some de vista, mas o mergulho final sibila com precisão letal. Especialistas em reconhecimento elogiam a nova era: drones não apenas para infraestrutura, mas para caçar aviação rival. Toque o medo tátil, o ar vibrando com a queda iminente. Que legado deixa isso? Mudança histórica no conflito, onde tecnologia vence força bruta. O coração acelera pensando em futuros ataques, mas também na justiça prevalecendo. Reviravolta final: se dronistas conseguem isso, imagine o caos em céus russos, questionando o futuro da guerra. Texto total aproximado: 4.200 caracteres, preservando fatos, números e emoção, narrado para a voz natural com pausas.
Na guerra de drones, a Ucrânia surpreendeu o mundo ao usar um drone de longo alcance para abater um helicóptero Mi-8 russo, algo nunca visto antes. Imagine o rugido dos rotores cortando o ar fresco da noite, enquanto os sentidos se aguçam com o cheiro de combustível queimado e o pânico invisível nos olhos dos operadores. O que começou como um ataque surpresa em novembro se tornou um marco na guerra de drones. Como a Ucrânia conseguiu ultrapassar as defesas russas de uma forma tão humilhante? Vamos desvendar esse segredo chocante que expõe a fragilidade do inimigo. Antes, vimos como a Ucrânia inovou ao atingir alvos estacionários além das linhas russas, usando drones que voam centenas de quilômetros para atingir refinarias e mostrar aos funcionários russos o medo real. Agora, essa habilidade evoluiu para caçar helicópteros em voo, um feito técnico antes impossível. Sinta o coração acelerando ao pensar na habilidade dos operadores ucranianos, seus dedos suando sobre os controles num ambiente tenso, com o zumbido constante dos motores ecoando nos ouvidos. A SSO revelou detalhes num post no Telegram: estamos arrumando as ruas do jogo. Agora estamos arrumando o Mi-8. Imagens vívidas mostram um helicóptero russo emergindo do fundo do vídeo, fugindo do drone ucraniano. Será que a tripulação russa ouviu o assobio baixo do perseguidor? Alheios ou não ao perigo, o drone era rápido o suficiente para alcançá-los, o ar vibrando com tensão. Por um momento, o drone sobe, e o Mi-8 sai do quadro em um lampejo de escape desesperado. Mas no final, o drone ucraniano inicia sua descida. O helicóptero bem no centro das miras. O feed não corta, confirmando o golpe invisível, mas as imagens são claras, não havia escapatória para o destino cruel preparado pela SSO. Pergunte-se, quantas noites os operadores russos passaram acordados, ouvindo o barulho incessante dos drones ucranianos, antes de serem humilhados assim? Esse golpe não foi sorte, foi planejamento impecável que colocou a Rússia na defensiva, revelando como um erro estratégico pode virar uma armadilha fatal. Na parte anterior, discutimos como a Ucrânia usou drones para alvos estacionários, mas evoluiu para caçar aviões russos em voo, com o abate do Mi-8 sendo um feito histórico. Agora, exploramos por que drones FPV comuns não poderiam ter feito isso. Kushinovo fica a cerca de 190 km, ou 118 milhas, das linhas frontais, excluindo drones FPV imediatamente. Segundo o New Voice of Ukraine, os FPV mais longos vão só até 20 km, ou 12,4 milhas. Mesmo se fossem mais longe, como atingiriam altitudes para sobrepujar um Mi-8 voando alto? Era algo diferente, marcando um novo estágio nos sistemas não tripulados, drones como caçadores ativos de aviação inimiga. Sinta o peso emocional dessa reviravolta, o frio cortante do céu ucraniano contra a pele dos pilotos russos, o som abafado de explosões distantes, o cheiro acre de metal queimando. Não era apenas destrói infraestrutura, era caçar no ar aberto, humilhando a força aérea russa. Como a Rússia, outrora dominante, deixou seus helicópteros expostos a essa vingança invisível? Prepare-se para a revelação, algo maior estava por vir no arsenal ucraniano. Algo que talvez mude o rumo da guerra inteira. Você consegue imaginar a tensão crescendo quando o inimigo percebe que o céu não é mais seguro? Continuando da exploração dos drones FPV insuficientes para o ataque, que impossibilitaram o golpe à distância, chegamos ao candidato óbvio, o FP-1. Desenvolvido pela Firepoin, esse drone de longo alcance kamikaze visa o fundo russo desde 2022, entrando em produção em massa em 2024. A Ucrânia fabrica cerca de 3.000 por mês, cerca de 100 unidades diárias. Com motor twin-cylinder, alcança 1.600 km, ou 994 milhas, golpeando centros militares russos, inclusive Moscou. Seu ogiva de 50 kg, ou 110 libras, destrói helicópteros como o Mi-8. Resistente a falsificações de GPS russas, usa algoritmos precisos. Mas como atingiu um alvo móvel? O FP-1 tem estações óticas transmissoras, agindo como híbrido entre drone programável e FPV dirigido. Imagine o operador ucraniano, olhos fixos na tela, sentindo o ar gelado da cabine de controle, ouvindo o zumbido das hélices russas através dos sensores. Localizando o alvo, direciona para perseguir e destruir, como no abate do Mi-8. A Rússia ainda tenta entender como ficou para trás nessa corrida de drones. Não foi acaso. Missões exigem configurações técnicas personalizadas, planejamento meticuloso e equipes treinadas, não ataques rotineiros.
Como a humilhação de ver trovejar sobre suas próprias cidades por meses. Essa evolução emocional da Ucrânia, de desespero a domínio calculado, implanta medo nos corações russos. Agora, a pergunta que gela o sangue: e se essa armadilha bem-sucedida for apenas o início de uma avalanche ucraniana? Aguarde a conclusão aterrorizante dessa história. Prosseguindo da explicação do FP-1 como drone principal, com suas capacidades óticas permitindo caças reais, agora vemos o planejamento estratégico por trás. Não foi sorte, a Rússia enviou o Mi-8 para derrubar drones ucranianos em Rostov. Ataques ucranianos em larga escala forçaram a resposta russa, talvez usando drones como isca para atrair o helicóptero ao ar. Sensores óticos captaram o alvo, o drone atacou. Sinta a antecipação, o aroma de terra molhada nas pistas russas, o toque frio do controle na mão do operador ucraniano, o silêncio tenso antes da explosão. A Rússia percebeu tarde demais a armadilha. O FP-1, como munição pairante segundo a IDIA, chega e aguarda no céu. O operador ucraniano estava lá primeiro, vigiando antes da chegada do Mi-8. Quando a armadilha apertou, era tarde demais, um dos helicópteros mais valiosos da Rússia devastado. Você acha que Putin sente o gosto amargo da derrota ao ver seus ativos virarem ruína? Essa cooperação calculada entre drones ucranianos provou que a guerra é mentalmente esmagadora para a Rússia, expondo fraquezas que pareciam impenetráveis. Na análise do planejamento da armadilha no interlã russo, que destruiu o Mi-8 como um ato de estratégia engenhosa, agora chegamos ao impacto mais amplo. Não foi acaso, o FP-1 marcou uma evolução nos drones ucranianos, da ADOC a coordenada. Desde 2023, drones golpearam o fundo russo, em 2024, o território russo. Ataques iniciais dependiam de disponibilidade de drones, mas agora são precisos. Imagine a jornada emocional, das primeiras explosões distantes, cheiro de pólvora no vento, aos triunfos que ecoam sons de vitória etérea. Como a Rússia aguentará essa escalada, vendo sua aviação caçada como presas indefesas? Volta-se a pergunta provocadora: quanta humilhação mais a Ucrânia impõe antes de mudar o equilíbrio global? Essa é a era dos drones, e a reviravolta ucraniana não para por aqui. Imagine isso, um drone ucraniano, voando como uma sombra invisível no céu noturno, persegue um helicóptero russo a centenas de quilômetros de distância. O ar vibra com o zumbido distante dos motores, o cheiro de combustível pairando no horizonte gelado. Como algo assim é possível? E se eu te disser que a Ucrânia acabou de inventar uma caçada aérea que deixa a Rússia boquiaberta, humilhada em seu próprio território? Fato chocante, um drone que viaja 1.600 quilômetros para destruir alvos no coração inimigo, e Moscou está ao alcance. 378 caracteres. Lembre-se do que vimos antes. O ataque ucraniano marcou uma era nova, com drones não só atingindo alvos fixos, mas caçando aviões inimigos como predadores vorazes no ar carregado de tensão. Agora, vamos mergulhar mais fundo nessa reviravolta surpreendente. Voltemos ao que eu mencionei há pouco. A Ucrânia usou um drone de longo alcance para bater o helicóptero russo Mi-80, e isso nunca havia sido feito antes. O coração acelera só de pensar, como eles conseguiram? Mas espere, as forças especiais ucranianas, conhecidas como SSO, não revelaram o modelo exato desse golpe mundial pioneiro. No entanto, há apenas um suspeito principal, o FP-1. É isso que fontes como o reconhecimento militar destacam como usado pelas SSO, e há provas que apontam nessa direção. Desenvolvido por uma empresa chamada Firepoin, o FP-1 é um drone kamikaze de longo alcance, criado para golpear alvos no fundo do território russo. Ele não é novidade recente. Rumores sobre sua existência surgiram em 2022, e ele entrou em produção em massa em 2024. Hoje, a Ucrânia fabrica cerca de 3.000 unidades por mês, o que significa uma taxa aproximada de 100 drones por dia, segundo a nova voz da Ucrânia. Sinta o peso dessa máquina. Seu motor de 2 cilindros permite voar até 1.600 km, ou cerca de 994 milhas. Isso não alcança o extremo leste da Rússia, mas permite atingir instalações cruciais para o esforço militar russo no centro do país. Moscou está perfeitamente ao alcance do FP-1, tornando-o uma ameaça aterrorizante para a Rússia, mesmo quando ele não está destruindo helicópteros a dezenas de quilômetros do operador. Uma ogiva de cerca de 50 quilos, ou 110 libras,
pode ser acoplada ao FPE-1. Isso dá poder de fogo mais que suficiente para derrubar um Mi-80. A Ucrânia ainda garante que ele chegue ao alvo graças a um algoritmo feito sob medida, resistente aos spoofing de GPS que a Rússia usa tanto para desviar drones ucranianos de ataques profundos, como diz a nova voz da Ucrânia. Até aqui, vemos que o FPE-1 tem o alcance e o impacto para bater um Mi-80. Mas e a navegação? O sistema descrito não serviria para um alvo móvel como um helicóptero no ar. Impossível programar coordenadas de um Mi-80 voando e esperar acertá-lo após percorrer dezenas ou centenas de quilômetros até o ponto marcado. O vento uiva, o operador sente o suor frio nas mãos. Será que há um segredo que muda tudo? Ah, mas há algo que eu ainda não revelei, e é isso que prova que o FPE-1 foi o escolhido para esse ataque histórico. De acordo com a nova voz da Ucrânia, as estações óticas embarcadas no FPE-1 transmitem imagens em tempo real. Em outras palavras, ele age como um híbrido, entre um drone programável de longo alcance e os drones FPV guiados por operadores no campo de batalha ucraniano. Essas câmeras permitem que o controlador observe o céu à frente, como no vídeo das ECSO, onde o zumbido mecânico ecoa e a tela pisca com visões nítidas. Se o operador avista um alvo, ele direciona o FPE-1 para caçá-lo e destruí-lo. Foi exatamente isso que as ECSO fizeram ao abater o Mi-80 em pleno voo. A Rússia ainda patina, tentando entender como a Ucrânia a superou tanto na arena dos drones de longo alcance. O ar parece mais pesado agora. Será que esse era um plano meticuloso, ou pura sorte? E se a isca ucraniana já estiver armando a próxima armadilha? Imagine uma operação onde a tecnologia mais avançada desafia todas as probabilidades. Diferente de qualquer ataque aéreo anterior, uma nova arma foi usada para derrubar um helicóptero de classe Mi-8 a centenas de quilômetros de combate direto. Como foi possível? O segredo está em um drone de longo alcance, equipado com sistemas óticos de última geração, capazes de transmitir imagens em tempo real. Esses sensores permitem ao operador mascarar suas intenções, observando o céu e identificando alvos à distância, mesmo sob o céu cinzento ou com chuva pesada. A estratégia foi inteligente e brutal. Um drone capaz de voar até 1.600 km, quase 1.000 milhas, e equipado com uma carga explosiva de cerca de 50 kg, foi enviado com precisão milimétrica. E aqui está o ponto chocante: esse drone, conhecido como FP-1, não precisava apenas de coordenadas predefinidas. Ele funciona como um híbrido, uma mistura de drone de ataque programável com drones de controle remoto que os operadores podem orientar ao vivo. A câmera especial a bordo envia imagens de alta qualidade. Assim, o operador, escondido em algum lugar seguro, monitorou o céu e escolheu a sua vítima com detalhes vívidos. E o mais surpreendente? O drone conseguiu localizar um alvo em movimento, o Mi-8, voando a várias centenas de metros de altura. Como isso é possível, se a missão envolve um alvo em rápida mudança de posição? A resposta está na tecnologia de ponta. O sistema de navegação do FP-1 resistiu às tentativas russas de falsificar os sinais de GPS, que Moscou tanto usa para desviar drones adversários. Além disso, graças às câmeras óticas, o operador no controle viu exatamente o que precisava: um alvo móvel, a uma distância impossível de alcançar com métodos tradicionais. Mas como esse drone foi direcionado com tamanha precisão? É aí que tudo muda. A operação foi minuciosamente planejada. Não foi uma ação aleatória. Cada movimento, cada disparo, foi calibrado com exatidão cirúrgica. A Ucrânia utilizou uma estratégia de emboscada, atraindo o inimigo a reagir de uma forma previsível. Tão previsível que a própria Rússia tentou transformar o ataque em uma armadilha. E tudo isso se passou silenciosamente, como uma sombra invisível deslizando pelo céu, até que o objetivo foi atingido com impacto mortal. E o que isso revela? Uma revolução na guerra moderna. Drones capazes de penetrar territórios rivais a longa distância, com inteligência artificial e sensores de alta tecnologia, estão mudando o jogo estratégico. Agora, a questão é: qual será o próximo passo dessa corrida tecnológica? Como os exércitos vão se adaptar a essa nova era de conflitos invisíveis, onde o céu se torna um campo de batalha digital? A resposta pode estar nas próximas ações, mas uma coisa é certa: a inovação está apenas começando.
Assim como mencionado, os drones lançados sobre Rostov tinham alvos específicos. Mas, na verdade, eles serviam também como iscas. A intenção era forçar a resposta russa, enviando seu helicóptero ao ar. Assim, o drone ucraniano, equipado com sensores ópticos avançados, podia focar e atacar na hora certa. Você consegue imaginar a precisão? E há um detalhe final que muda tudo: esse drone é uma munição de patrulha, uma arma que pode pairar e observar por horas. Segundo informações da IDIA, ela é projetada para chegar ao alvo e ficar lá, esperando. O operador ucraniano estava muito antes, perto de Rostov, quieto, escondido na sombra, esperando o momento perfeito. De repente, como uma caça que se aproxima silenciosamente, ele escolheu o instante ideal. Quando o Mi-8 russo saiu do seu caminho, achando que tinha uma vantagem, foi exatamente aí que a surpresa aconteceu. Em questão de segundos, o drone virou, focou, e atingiu. Uma única e devastadora investida, e a hélice mais valiosa da Rússia virou fumaça. Tudo indica que aquele voo planejado foi uma operação meticulosa. Algo mais do que uma simples coincidência de um drone vagando por ali. Não, essa foi uma estratégia calculada, uma resposta que desafia tudo o que já vimos na guerra moderna. A Ucrânia não apenas usou drones, ela reinventou seu papel no campo de batalha. Imagine um drone que paira, espreitando no céu por horas, esperando o momento perfeito para atacar com uma precisão letal. Como pode algo assim ser possível? Respostas estão a surgir, a cada descoberta, a guerra muda de rumo. Este foi o começo de uma nova era em operações de drones. Marcada por inteligência, estratégia e coragem. E a questão que fica perguntando é: até onde eles podem chegar com essa tecnologia? Você consegue imaginar um drone caçando um helicóptero a céu aberto, transformando um gigante russo em uma bola de fogo no céu noturno? Como a Ucrânia humilhou o inimigo usando uma arma invisível, forçando a Rússia a admitir uma derrota chocante que ninguém viu vindo. Imagine o som estridente dos motores de helicóptero ecoando no ar frio do Oblast de Rostov, o cheiro acérico de combustível queimado pairando como um aviso, enquanto o paladar metálico da tensão paira na boca dos pilotos. Putin e seus generais pensaram estar no controle, com o Mao Zedong apoiando-os junto ao Tanganica, mas a Ucrânia tinha um plano secreto que pulverizaria essa ilusão. Em 17 de novembro, a Rússia perdeu um dos helicópteros chineses, danificado e capturado após defecção, deixando Kiev decepcionada como uma traição na corte. Então, em 23 de novembro, o Independente reportou ao Ministério da Defesa ucraniano que especialistas das forças de segurança ucranianas derrubaram um helicóptero Mi-8 em Kupiansk, na face leste da linha de frente, com tanta força que implodiu. Além da destruição de helicópteros na zona fronteiriça, essa perda do Mi-8 não foi apenas um golpe para a Ucrânia, um símbolo de resistência. Mas como eles fizeram isso? A resposta: um drone aéreo, não convencional, um primeiro no mundo contra um alvo móvel em pleno voo. A Ucrânia usou um drone de longo alcance capaz de navegar 100 km para atingir um alvo estacionário, algo inédito, já que drones comuns lutam para guiar ou controlar visando a distância. Na prática, coordenadas fixas destruíram refinarias russas, e aqui. Operadores ucranianos adaptaram para alvos aéreos, conforme detalhes no Telegram do SSO. O vídeo mostra o helicóptero russo fugindo, o drone aproximando-se, subindo ligeiramente, então caindo em picada. Sem corte na imagem, inevitável foi o impacto. E você, acreditaria se dissessem que isso muda tudo na guerra? O vídeo do SSO revela o helicóptero Mi-8 emergindo do fundo do enquadramento, voando para longe do drone ucraniano, que é rápido bastante para alcançá-lo. O drone sobe por um momento, perdendo o Mi-8 de vista, mas no final, desce com precisão, olhos fixos no alvo. Não há corte, confirmando o golpe. Mas será que Putin sente cada explosão como uma bofetada pública, a humilhação de ver sua aviação caçar mosquitos enquanto perde o jogo? Imagine o frio mordaz no ar, o ruído ensurdecedor dos rotores cortando o vento, o gosto ácido do medo nos lábios dos tripulantes russos. Em Kuznetsov, a 190 km do fronte, cerca de 118 milhas, drones FPV comuns não chegam, percorrendo apenas 20 km ou 12,4 milhas, incapazes de alcançar altitudes para superar um Mi-8. Segundo New Voice of Ukraine, essa missão não usou FPV, foi algo novo. Drones não só contra infraestrutura estática, mas caçadores ativos de aviação inimiga.
Retornando ao começo, a Ucrânia matou um Mi-8 russo com um drone remoto, inédito, mas sem revelar o modelo. A evidência aponta para o FP-1, desenvolvido pela Firepoin, um kamikaze de longo alcance contra o fundo russo, em produção desde 2022, agora 3.000 unidades por mês, cerca de 100 diárias. Com um motor twin-cylinder para 1.600 km ou 994 milhas, atingindo o coração russo. Exceto o extremo leste, ameaçando Moscou mesmo sem derrubar helicópteros a dezenas de quilômetros. Uma ogiva de 50 kg, 110 libras, suficiente para destruir um Mi-8, e algoritmo resistente à interferência GPS russa. Como isso aconteceu contra um alvo móvel? Não programaram coordenadas, o FP-1 transmite imagens óticas, agindo como híbrido de drone programável e FPV guiado. O operador vê o céu diante dele, direciona o ataque. Um Mi-8 cruzou o caminho, e foi selvagem caçado. A Rússia ainda tenta entender essa vantagem ucraniana em drones remotos. Mas foi acaso? Não, pré-planejado, com configurações técnicas customizadas, planejamento meticuloso e equipes treinadas, não rotina. O Mi-8 foi lançado para interceptar drones ucranianos em Rostov, em resposta a um assalto grande, sugerindo isca. Drones em Rostov eram distrações, forçando o russo ao ar, enquanto o FP-1 esperava. Com sensores óticos, viu e atacou. O FP-1 é uma munição loitering, chegando à área e pairando. O operador voou perto de Rostov antes do Mi-8 subir, esperando o momento perfeito. Quando o russo percebeu a armadilha, tarde demais, a isca funcionou, devastando um helicóptero valioso. Não foi acaso, foi golpe calculado, evoluindo capacidades longas ucranianas. Desde 2023, drones atacam profundezas russas, evoluindo para território russo em 2024, inicialmente a ADOC, identificando alvos pela disponibilidade de drones. Helicópteros parados em Kirovska, refinarias de óleo, subestações elétricas, todos estáticos, programados com coordenadas, drones cuidando do resto. No final de 2024, produção em massa trouxe mais drones, permitindo campanhas integradas, múltiplas batidas na mesma região, seguidas. O exemplo perfeito, ataque ao aeródromo de Kirovska na Crimeia, evoluindo de solitários para ataques coordenados. Drones miraram a aviação da base, defesas aéreas, depósitos de munição, UAUs russas, destruindo Mi-8, Mi-26, Mi-28, sistema PAN-CRS-1, detonações secundárias à noite. Recentemente, foco no setor energético russo, refinarias o alvo principal no segundo semestre de 2024. Até outubro, Ucrânia supostamente desativou 38% da capacidade de refino de óleo, número disputado. Depósitos de combustível, postos militares, comandos, instalações de geração elétrica também caíram, ataques em massa à noite, enxames de drones esticando defesas russas. Todos alvos estáticos, sem movimento. Mas agora, com alvos voando, o que virá a seguir? Imagine o choque de Vladimir Putin ao ver suas máquinas caírem do céu, a satisfação amarga na boca dos ucranianos enquanto o vento carrega o cheiro de vitória. Inexception dará aos ucranianos a vantagem final? Ou a Rússia contra-atacará com algo inimaginável? Como se sentiria sendo caçado por uma sombra invisível, o toque gelado da queda inevitável correndo pela pele? Continue acompanhando, pois a guerra nos ares nunca mais será a mesma. Imagine isso, um céu noturno rasgado pelo zumbido implacável de drones, enquanto helicópteros inimigos pairam como sombras famintas, caçando presas invisíveis. E se eu te disser que o imprevisível aconteceu? Ucrânia, em um golpe de mestre, transformou o impossível em realidade, abatendo um helicóptero russo em pleno voo com um drone de longo alcance. Como? Por quê? Isso não é só uma vitória, é uma humilhação estratégica que deixa a Rússia coçando a cabeça, questionando sua superioridade aérea. Prepare-se para uma reviravolta que muda tudo. Lembre-se da parte anterior, Ucrânia lançou enxames de drones durante a noite, esticando as defesas aéreas russas ao limite, atingindo alvos em várias regiões. Todos esses objetivos compartilhavam algo em comum, a imobilidade total. Dos helicópteros ancorados em Kirovska às refinarias de petróleo russas e subestações elétricas, cada alvo de longo alcance era estático. Sem movimento, isso permitia programar coordenadas precisas nos drones. Lançamento feito, o resto era automático.
O ar carregava um cheiro metálico de combustível queimado, ecoando ronco distante de motores, enquanto operadores ucranianos sentiam o peso da tensão em seus controles frios. Mas e se os alvos ganhassem vida? A Ucrânia evoluiu novamente sua capacidade de ataque de longo alcance. Agora, alvos móveis entram em cena, incluindo aéreos, que misturam velocidade e agilidade. Deveriam ser mais evasivos, certo? O Mi-80 que a Ucrânia acertou nunca foi pensado como presa para drones de longo alcance, pelo menos, não pela visão russa. No entanto, o Serviço de Forças Especiais, ou SSO, fez exatamente isso. E as chances são altas de que isso não seja isolado. A Ucrânia provou que o supostamente impossível é viável, e talvez tenha criado uma mudança doutrinária no processo. Sinta o arrepio, helicópteros russos agora temem mais que mísseis terra-ar. A Ucrânia descobriu como usar seus drones de longo alcance, ou pelo menos os FPE-1, em papéis de emboscada aérea. Isso os torna tão eficazes quanto qualquer defesa no arsenal do país. O som de hélices cortando o vento gelado se mistura ao bip urgente de radares, uma sensação tátil de vibração nos painéis de comando que pulsa como um coração acelerado. Essa habilidade surge no momento perfeito para a Ucrânia. De acordo com a Defesa de Segurança Ásia, a Rússia encontrou maneiras de tornar helicópteros, especialmente de ataque, um pesadelo absoluto. Essas aeronaves, outrora ridicularizadas na guerra ucraniana, eram caixões voadores, como dito pela fonte. A Ucrânia derrubou tantos no primeiro ano, pagando um preço alto por voar baixo e lento sobre território ucraniano. Muito mudou desde então. A Rússia revitalizou seus helicópteros. O Mi-80 batido por um FPE-1 estava em missão defensiva. Imagine o cheiro de óleo quente subindo do solo, o toque áspero de controle sob luvas suadas, enquanto o céu noturno ecoava com alertas falsos. Mas a Ucrânia virou o jogo, questionando: será que os céus russos estão seguros? Essa emboscada não foi sorte, foi planejamento meticuloso. E se isso for só o começo de uma nova era, onde drones caçam o caçador? Reviravolta chocante. O que era a defesa russa se tornou isca perfeita. Forçando um helicóptero ao ar. Só para ser destruído. Como a Ucrânia previu cada movimento? O suspense paira, pois a próxima evolução pode atingir o coração da aviação inimiga. No primeiro ano da guerra, a Rússia sofreu perdas pesadas ao sobrevoar territórios ucranianos com helicópteros baixos e lentos, sentindo o ar carregado de tensão e o rugido distante de defesas inimigas. Mas tudo mudou. A Rússia adaptou suas máquinas, tornando-as mais ágeis e protegidas. O Mi-8 abatido pela Ucrânia com um drone FP-1 estava em missão defensiva, pairando como um guardião invisível no céu nublado. Imagine o céu escuro sobre Rostov, o vento cortante carregando o cheiro de combustível queimado. Outros helicópteros russos agora atacam de longe. Armas guiadas por precisão cortam o ar como lâminas afiadas. Suporte de guerra eletrônica os envolve em um véu invisível, tornando-os quase intocáveis. O coração acelera só de pensar. Como derrubar algo assim? Mísseis terra-ar ucranianos? Raramente uma opção agora. Os helicópteros russos evitam o alcance, voando alto e distante, o zumbido de seus rotores ecoando como um aviso distante. Mas drones de longo alcance. Ah, esses são perfeitos para o contra-ataque. Especialmente os que pairam, como o FP-1, rondando o céu com paciência predatória, sentindo o ar frio contra suas asas metálicas. Estrategicamente, isso abala tudo. A Ucrânia realiza o impossível com seus drones de longo alcance. Pode forçar a Rússia a repensar toda a estratégia aérea. Pelo menos para helicópteros. O Recognition do exército explica: se tripulações russas forem enviadas para interceptar drones ucranianos, elas podem ser atingidas em profundidade operacional. O cálculo de risco muda. O ritmo das operações aéreas russas se altera, como um tremor no ar denso de fumaça. O mesmo vale para missões de lançamento de armas guiadas de longe, no coração profundo da Rússia. Tarefas simples, antes seguras como um voo rotineiro ao amanhecer, agora viram armadilhas mortais. Pode haver um FP-1 escondido, à espreita das sombras das nuvens, pronto para atacar quando o helicóptero decola. O motor ronca, o piloto sente um calafrio. E se for o último voo? Essa ameaça sozinha pode mudar a estratégia russa.
Não é só a perda de tripulações talentosas que dói, se a Ucrânia transformar mais FP-1S em caçadores de helicópteros. Putin permitiu perdas humanas acima de 1,16 milhão de seu povo, entre mortes e ferimentos desde a invasão. O custo em vidas não o abala. Mas o dinheiro? Ah, isso sim queima como fogo no bolso. A Ucrânia acertou em cheio com esse golpe impossível. De acordo com o Defense Express, um único helicóptero MiG-8 custa à Rússia cerca de 6 milhões de dólares. Cada perda é um soco financeiro no estômago de Putin, ecoando como o impacto de uma explosão distante. E se isso for só o começo de uma onda? Como a Rússia vai se defender agora? Imagine um golpe impossível, que desafia todas as leis da guerra moderna. Um drone ucraniano, pairando como uma sombra silenciosa no céu noturno de Rostov, caçando helicópteros russos em movimento. O som do rotor cortando o ar, o cheiro de combustível queimado, a tensão dos operadores no controle, sentindo o frio do ar-condicionado misturado com o suor da batalha. Como a Ucrânia fez o inimaginável. Vamos mergulhar nesse abalo sísmico que virou o jogo contra a Rússia. Você acha que Putin pode se recuperar desse golpe devastador? Vimos como o drone FP-1 da Ucrânia não fez apenas um ataque superficial, ele eliminou um helicóptero de elite Mi-8, forçando a Rússia a repensar sua estratégia aérea. Agora, imagine o peso financeiro desse sucesso. Segundo a Defense Express, um único Mi-8 custa à Rússia cerca de 6 milhões de dólares, um golpe doloroso no bolso de Putin. Mas a arma ucraniana aumenta essa ferida, um drone FP-1 sai por apenas 55 mil dólares. Isso resulta em um retorno assustador de 109 vezes sobre o investimento. Números que queimam como fogo no coração russo, ignorando ainda o valor dos equipamentos e tripulantes perdidos. Esse retorno insano reforça o turno estratégico que mencionamos, onde cada voo de Mi-8 agora envolve uma aposta arriscada, pesando 6 milhões contra danos possíveis. E o que vem depois desse impossível se tornar possível? A Ucrânia tem um mapa agora, mas com riscos altos e planejamento meticuloso. No futuro, eles precisarão rastrear posições russas e talvez atrair helicópteros ao céu, como iscas brilhantes em uma armadilha perfeita. Ainda assim, o retorno impressiona demais para parar. Mesmo falhando, o drone perdido é barato, acertando, a Rússia perde pilotos e fortunas. Evoluções como essa infligiram perdas devastadoras à Rússia desde a invasão de Putin. Mas por que a Rússia fracassa no céu? Descubra antes que o inimaginável se torne rotina. A superioridade aérea veio e se foi? O coração de Putin está à beira de um colapso financeiro épico? A pergunta que assombra: como a Ucrânia transformou um sonho em pesadelo para Putin, com drones que valem centavos contra milhões? Sinta o vento gelado da derrota russa, o ronco de motores distantes, a pressão das decisões que custam vidas e impérios. Você imaginava que um golpe sozinho pudesse abalar a guerra inteira? Prepare-se para a reviravolta impensável. E se essa não fosse apenas uma vitória isolada, mas o começo de um dilúvio onde a superioridade russa vira cinzas, forçando Putin a humilhar-se diante da Ucrânia? A guerra no céu mudou para sempre.